Alerta Super. Advogado Dr. Bruno Agostini, ele é especialista na área administrativa e criminal contratual, com atuação nos estados de Minas Gerais e São Paulo, e também um expert estudioso também nessa nova reforma da Previdência Social. Então tá tudo programado para que até junho seja votada a nova reforma. Já alguns detalhes nós já temos dessa reforma e nós vamos discutir sobre isso aqui com o Dr. Bruno nesse bate-papo. Você pode participar mandando perguntas para ele no 988-100-917. Doutor Bruno, um prazer ter o senhor aqui, muito boa tarde. Prazer, Sapi, um grande prazer estar aqui com vocês, um abraço a toda a equipe aqui da Super e aos ouvintes da Rádio Super, né? E vamos trocar uma ideia sobre as questões. Queria aqui começar, doutor Bruno, porque a princípio foi até a capa do Super do Tempo de ontem, né? Foi de ontem ou foi de hoje? Agora nem sei mais, vai ficando velho, vai esquecendo. Mas foi definido que a idade mínima para aposentadoria será de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, entre várias mudanças que vai acontecer na Previdência, segundo a proposta do governo Bolsonaro. E o Lucas Ragazzi, o nosso ministro da Rádio Super, fala diretamente de Brasília e traz as informações pra gente. Muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sapia. Boa tarde aos nossos ouvintes. O martelo foi batido ontem pela equipe do presidente Jair Bolsonaro. A reforma da Previdência que será levada ao Congresso terá como idade mínima de aposentadoria em 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Isso depois de um período de 12 anos de transição. Foi um meio termo ali encontrado entre a equipe política e a equipe econômica do presidente, que defendia um pacote mais severo nessa reforma. Os principais detalhes dessa proposta ainda vão ser divulgados na próxima semana, na quarta-feira, mais exatamente, quando o Bolsonaro vai fazer um pronunciamento sobre o projeto. Enquanto isso, deputados e senadores aqui no Congresso já se movimentam tentando o entendimento. O senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas, diz que o tema será alvo ainda de muita discussão no Senado, argumentando que o Congresso ainda precisa afirmar a sua própria posição quanto à proposta. Na bancada mineira da Câmara, pelo menos 1/3 dos deputados já dizem que não apoiam de jeito nenhum qualquer proposta de reformar a Previdência. São esses os membros da oposição, PT, PSOL, PSB. Já o restante, independentes e membros da base do governo, ainda preferem adotar cautela nos comentários. Eles aguardam o teor inteiro da proposta que vai ser apresentada na próxima semana. Então, os próximos dias, Sapia, devem ser de muita discussão e ainda mais polêmica por conta desse pronunciamento do Bolsonaro. Um ótimo final de semana para você e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Lucas, com as primeiras informações aí. Então, o presidente Bolsonaro deve fazer um pronunciamento à nação, fala para o Brasil todo, né, em cadeia nacional, sobre as propostas da Previdência. Doutor Bruno, o senhor acha que isso passa dessa vez? Porque ano passado o governo tentou e não conseguiu, na época, o Michel Temer. Sim. Sapia, eu acho que passa. Acho que é uma necessidade que o Brasil tem hoje. E o doutor Rodrigo Pacheco, nosso senador Rodrigo Pacheco, nosso colega, né, advogado, e um excelente advogado, um excelente jurista, quando ele coloca que a questão ela tem que passar pelo Congresso, é exatamente porque a PEC ela é enviada pelo governo, a proposta do governo é uma proposta, né, de emenda à Constituição, ela é enviada pelo governo ao Congresso e isso vai ser debatido na Câmara dos Deputados e no Senado. Obviamente que a urgência existe. Eu acredito que eles vão adotar um ritmo muito rápido para decidir essa questão da Previdência. Quando a gente fala rápido, a expectativa do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é que seja votado em julho, agosto, as votações elas aconteçam, né? Ele anunciou hoje que prevê em junho. Isso, junho, né? Então vamos colocar aí por volta de junho, julho, agosto, alguma coisa assim. Então o que acontece? É um regime de urgência. Isso realmente terá que ser debatido. Por quê? Porque a aprovação ela vem do Congresso Nacional, que é exatamente, vamos dizer assim, na linguagem romântica e na teoria, a voz da população brasileira. Nós elegemos os deputados e senadores para nos representar nessas questões, né? Então os deputados e senadores são os representantes do povo. Exatamente, né? Uma dúvida que a gente sempre tem é o seguinte, vou citar um exemplo meu aqui, tá? Eu tenho 50 anos de idade, vou fazer 51, uns dizem que eu tenho mais, mas eu andei muito em chão de terra, chão batido, como diz.
mas eu tenho só 50, vou fazer 51. Eu vou me aposentar aos 65? Veja bem, essa é uma questão que ainda é uma expectativa sobre essa questão da transição. Inclusive alguns veículos de comunicação vêm colocando até que o governo ele vai adotar uma espécie de uma fórmula de transição, tá? Essa é uma das expectativas que a gente tem, não só sobre a política de transição dessa proposta do governo, como também o tempo de contribuição que vai ser fixado na proposta do governo, né? Então, tudo isso, o governo já antecipou a questão da idade, que é 65 anos para homens e 62 para mulheres, né? Isso aí já foi uma antecipação, mas eu acredito que essa antecipação foi mais um ganha-tempo para o governo poder fechar essa proposta, mas com certeza absoluta, no seu caso, a equipe do governo na proposta da PEC, ela necessariamente terá que vai apresentar um modelo de fórmula para essa transição, né? A grande reclamação da população em geral é que nós civis pagamos a conta de militares, de civis também servidores públicos, que eles ganham muito mais do que a gente quando se aposentam. Nós temos aposentadorias aí que o cara ganha mais do que o presidente da República, o que é inconstitucional. Sim. Umas coisas não dá para entender, mas o país é dessa forma. Temos aposentadorias milionárias, inclusive lá no Congresso, no Senado, tem vários senadores, deputados que têm aposentadorias de quase 100 mil reais. Sim. Estão lá trabalhando ainda como deputado e senador, ainda tem mais essa. Ex-governadores, muitos estados pagam, alguns pararam. Sim. O Paraná mesmo, o novo governador, o filho do Ratinho, acabou com isso, cortou de todo mundo. Não tem mais, o governador não recebe mais. Aqui em Minas não sei como é que está a situação, até preciso levantar isso. Agora o governo também já informou que os servidores públicos e os militares vão pagar mais, né? A Sim. porcentagem é maior. Sim. É justo isso? Veja bem, o que você está colocando aqui, ela foi colocada pelo ministro Paulo Guedes como o Brasil, se não me engano, acho que ele se referiu como uma fábrica de desigualdades. Ele falou isso de privilégios, né? Realmente essa é a situação do Brasil hoje. O Brasil é um país que a previdência ela remunera muito bem quem tem condição e a grande maioria que tem uma condição muito pequena remunera muito mal. É uma curiosidade, uma expectativa que todo mundo tem também com relação à apresentação dessa PEC, exatamente porque, apesar do governo ele colocar de uma forma bem explícita que ele quer combater essa desigualdade, ele também sofre uma pressão muito grande dos setores que apoiaram o próprio governo na eleição. Claro. Eu digo isso até os militares, né? Então, você vê o próprio presidente falando com razão, também não tiro a razão não, sabe, Sapir? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que o presidente ele coloca que ele quer apoiar os militares em cima dos direitos, inclusive dos reajustes dos militares que não aconteceram nos últimos anos, a contento, tudo, ao mesmo tempo ele tem uma necessidade de se fazer essa reforma com relação à questão da aposentadoria, não só dos militares, como dos funcionários públicos em geral, né? Para quem está começando a trabalhar agora, um jovem que está recém-formado, 20 e poucos anos, um Vitor Bastos da vida, o que o senhor aconselharia a ele? Continua no regime do INSS, pagando lá todo mês, recolhendo, ou parte para iniciativa privada ou para previdência privada? Sapir, essa foi uma excelente pergunta, porque inclusive uma outra expectativa que temos, porque o Bolsonaro e a equipe econômica, eles chegaram a citar um regime que é o regime chileno, sim, né? Que é o regime de capitalização, né? Aqui no Brasil a gente tem uma repartição simples. O que é? Todo mundo vai contribuindo, esse valor ele cai num bolo e esse bolo depois ele é entregue para os aposentados, né? E o regime chileno não, eles adotaram um regime que é um regime de capitalização, aonde ele é feito através de empresas privadas, que são os fundos, né, privados, e o governo ele tem o papel de regular e fiscalizar. Basicamente é isso, falando de uma forma bem, vamos dizer assim, resumida, né? Sim, mas o senhor me falava fora do ar que o índice de suicídio de idosos no Chile hoje é o maior do mundo. Exatamente, né? Mas aí, veja bem, aí uma questão que é interessante, que eu acho que é um momento propício no Brasil, a gente tem que enxergar tudo de uma forma muito positiva, e digo até isso com relação ao Plano Real. O Plano Real, ele quando ele foi criado aqui no Brasil, uma das bases do Plano Real foi a experiência equivocada da Argentina.
Eles adotaram uma parte do plano econômico da Argentina e vamos dizer assim, aprimorar o plano aqui no Brasil. E o Plano Real foi esse sucesso que eu acho que é um dos planos econômicos, né, vamos dizer assim, na economia moderna no mundo, de maior sucesso, né? E eu acredito que na Previdência, a partir do momento que se tem a possibilidade de discutir de uma forma bem madura e com bastante assim, um desprendimento com relação ao futuro brasileiro, de repente essa reforma de capitalização, ela possa ser interessante, preparando-se e respeitando, vamos dizer assim, os erros que aconteceram no Chile, que realmente o Chile, existem pesquisas que colocam que realmente o número de suicídio em idosos aumentou muito em função do resultado desse programa de capitalização da aposentadoria. Mas o senhor não me respondeu, acho que até por causa do exemplo que eu dei, que foi um exemplo meio feio, porque ele é feio demais. Como acabou de chegar nos estúdios aquele Aline Diniz, eu vou perguntar ao senhor, essa jovem senhorita, jornalista, no alto dos seus 20 e pouquinhos anos, ela deve continuar pagando o INSS ou fazer a previdência privada para que no futuro ela tenha uma vida só de viagens para ilhas gregas? Ótimo, veja bem, uma coisa não impede a outra, né? Ela tendo condição, você pode ter a sua privada, realizar o seu recolhimento privado e ao mesmo tempo você manter. Obviamente que quem já faz o recolhimento através do INSS, eu acredito que o governo, ele também para esses jovens vai adotar um sistema. Será que a gente vai poder escolher? Acredito que sim. Vamos combinar o seguinte então, doutor Bruno. Quarta-feira o presidente Bolsonaro faz uma coletiva, um pronunciamento em cadeia nacional. Na quinta-feira só volta aqui pra gente analisar tudo? Perfeitamente. Combinado? É um grande prazer. Quem tiver alguma dúvida sobre Previdência e quiser perguntar ao senhor, manda um e-mail para onde, liga para onde? Pode mandar um e-mail para brunagostini.ribeiro@gmail.com.